Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler Jeremias 31, 32 e Apocalipse 6. Vamos à nossa leitura? Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Nós vemos aqui uma sessão boa aqui sobre o que Deus iria fazer pelo seu povo depois do exílio. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu a amei. Por isso, com benignidade ou com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos. Porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim: levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam: salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isso nas terras distantes do mar. Digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com o seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Esse versículo é citado no Novo Testamento em referência à morte dos pequeninos no período de Jesus, quando Herodes mandou matar todos os meninos. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: tu me castigaste, fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso meu coração se comove por ele. E dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada, preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para suas cidades,
Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Hoje nem é um absurdo isso, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro na terra de Judá e nas suas cidades, se dirá outra vez: o Senhor a abençoe, ó morada da justiça. O Senhor o abençoe, ó Monte Santo. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá como a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, para agitar o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, porque por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a coluna de Garebe, e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Um capítulo inteiro para falar das bênçãos reservadas por Deus ao seu povo, restauração. Agora o capítulo 32. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá. Provavelmente, irmãos, esse capítulo aqui ele foi escrito antes de uma série de eventos que já foram narrados, tá? Então, a gente percebe que talvez não haja uma sequência estritamente cronológica
E mais adiante vai ficar claro por que talvez isso tenha acontecido, tá bom? Versículo 3. Pois Edequias, rei de Judá, o havia encerrado. A gente já viu esse trecho, né, em que ele foi preso, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infelizmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente e vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, que se lutarmos contra os caldeus não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: eis que Anamel, filho do seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate. Perdão, vou ler novamente. Compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Esse Baruque é um personagem importante na história de Jeremias. Muito provavelmente ele, Baruque, foi o amanuense de Jeremias. Foi alguém que escrevia as palavras ditadas por Jeremias. Tá? Então nós temos aqui Jeremias ouvindo um profeta que diz para ele esse Anamel, né, diz para ele a respeito da compra do campo e ele vai e compra esse campo. Versículo 13. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Lembra que eu já falei? Várias vezes Deus utiliza Jeremias como um sinal, fazendo alguma coisa que tinha a ver com alguma mensagem que Deus estava comunicando. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto.
e lhe deste essa terra que com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo esse mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade. Olha os detalhes. Os inimigos já estão, nesse contexto aqui, já estão às portas para tomar a cidade, para ser tomada, e a cidade vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus, que são os babilônios, que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor, olha só, olha a dúvida do profeta. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste, compre o campo por dinheiro e chame testemunhas. E embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Olha que sinal interessante que Deus está dando ao povo através de Jeremias. Os inimigos já estavam cercando ali a cidade. Eles iam inevitavelmente entrar e destruir a cidade. Mas Deus manda que Jeremias vá e compre um campo e faça a escritura tudo direitinho e preserve aquela escritura. Por quê? Porque Deus tinha promessas para além do exílio, promessas de retorno. E aí vem a resposta de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo nessa cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira, com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Por esta cidade, desde o dia em que a construí até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram, para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, as suas autoridades, seus sacerdotes, os profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para queimarem seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porém o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão, olha só o que Deus está dizendo no versículo 43, ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas da terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade da região montanhosa, na cidade de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Essa é a mensagem por trás desse sinal. Eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Agora indo para Apocalipse 6,
Eu trouxe aqui a sequência dos ciclos, das sessões paralelas de Apocalipse. Uma proposta aqui do William Hendrickson, que muitos autores seguem essa ideia dos ciclos, das 7 sessões, com algumas diferencinhas, mas eu creio que essa aqui é ótima. Tá? Então nós já passamos por essa daqui, a primeira, Cristo no meio dos candeeiros, capítulos 1 a 3. Nós estamos nesta agora, a visão do céu e dos selos. Nós já lemos o capítulo 4, 5, hoje vamos ler o capítulo 6. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu o outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo para 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. É isso que ele diz. Vi então e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. O 6º selo. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, até aqui a gente leu o 6º selo, o 7º selo vai ser só lá no capítulo 8, né, que inclusive está dentro do 7º selo, aqui as 7 trombetas, depois a gente vai ver isso. Tá? Bom, aqui no capítulo 6 tem todos esses selos, cada um dos selos parece indicar algo pertinente a esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então a gente vê esse cavaleiro do cavalo branco vencendo e para vencer, muito provavelmente aqui uma figura de Cristo, uma figura do Evangelho vencendo, avançando, a palavra avançando. O segundo selo, a questão da morte dos homens,
altos índices de violência, de guerras. O terceiro, talvez remetendo a alguma coisa relacionada à economia, ao comércio. O quarto selo é alguma coisa também voltada à matança, à mortandade muito alta, não só por meio de violência, espada, mas também fome, pestes e tudo mais. O quinto selo tem a ver aqui com a expectativa dos santos que morreram por Cristo. Ao longo desse período, é um período em que o Evangelho será perseguido, de fato, né? E as almas dos que foram mortos em Cristo, eles aguardam a justiça ser feita. E aqui o sexto selo. O sexto selo... O sexto selo tem a ver aqui... Estou distraído aqui que a Livinha apareceu aqui. Vem cá, olha lá. Tô com sono, papoula. Eu também. Dá um oizinho para todo mundo. Oi. Chegou da escola agora, né? Bom, o sexto selo aqui fala, aqui parece que tem muito a ver com o juízo final mesmo, essa questão dos abalos sísmicos, do abalo cósmico, né? A Terra, os astros todos de alguma maneira convulsionando. Tá? E os poderosos clamando para que a terra os engula, para que eles não tenham de se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, porque aquele é o dia da ira do Senhor. Muito bem, então essa foi a leitura de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos porque o Evangelho tem progredido, tem sido vitorioso ao longo de séculos e séculos. Há 2000 anos, o Evangelho tem sido pregado a todas as nações, mas é verdade que vemos muitas guerras, muita violência, muita mortandade. Aumentou exponencialmente o número de pessoas no mundo, mas também aumentou o número de homicídios, de violência, de doenças. Enfim, ó Deus, nós vemos também, ó Pai, a perseguição aos teus filhos e tantos sinais que o Senhor deixa aqui expresso. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a nos mantermos firmes na tua palavra, Senhor. Que nós sejamos, Deus, vitoriosos no final dessa história. Que o Senhor, ó Deus, encha o nosso coração com a esperança que os capítulos que foram lidos de Jeremias nos transmitem, porque o Senhor há de restaurar a sorte do seu povo. Louvado seja o teu bendito nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.